Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos, né? Agora nós vamos nessa aula do sistema financeiro. Essa aula nós vamos estudar sobre o sistema financeiro. Vamos começar com os caras do sistema financeiro, né? Vamos ver quem é o Conselho Monetário Nacional, CVM e Banco Central e como eles são cobrados em prova. Vamos lá? Então vem junto, né? Vamos começar por aqui, ó. Essa é a estrutura que é a hierarquia principal do sistema financeiro. Nós temos as três principais entidades que controlam todo esse mercado. São as entidades Conselho Monetário Nacional, Comissão de Valores Imobiliários e Banco Central. Tudo bem? Bom, vamos começar com o cara, o chefe de todos. Olha a hierarquia, ele está lá em cima, ó. Esse é o cara. Olha só quem ele é. É o Conselho Monetário Nacional. Ó, o nome já fala cada coisa. Ó. Se é conselho, é composto por pessoas. É um grupo de pessoas. Se é monetário, é de dinheiro. As pessoas do dinheiro nacional do país. As pessoas que controlam o dinheiro do país. Então, quem são essas pessoas? Agora nós vamos ver quem é esse conselho. Esse conselho está composto pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. Esse é o trio ternura, essa é a galera que controla toda a grana do país. O Conselho Monetário Nacional, muito importante, é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. O órgão máximo, né? Que é composto por essas três pessoas. Para não dar briga, alguém tem que mandar mais que os outros. Quem manda mais? Ministro da Fazenda. Esse cara ocupa o cargo de presidente do conselho. Presta atenção, cabeção. Antigamente era... Não, desculpa, antigamente. Eu vou falando pelo Bacen. Anteriormente, as pessoas confundiam que o presidente do Bacen era o presidente do conselho, né? Olha, presidente do Bacen, presidente do conselho. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O presidente do conselho é o ministro da Fazenda, tá? Esse é o presidente do conselho. Cabe a ele ocupar esse cargo. Bom, então o Conselho Monetário Nacional, primeiro, é uma entidade máxima do sistema financeiro. É uma entidade 100% normativa. O que quer dizer 100% normativa? Normativa, né? Normativar, normatizar, ditar normas, é não fazer nada, é cruzar os braços e dizer como tem que ser feito. Ele não faz nada, nada de botar a mão na massa, nada com o Conselho Monetário Nacional, é tomar decisões e dizer como as coisas têm que acontecer. Esse é o trio que vai controlar essa brincadeira, tá? Aí esses queridos aqui são normativos também, são instituições normativas, porém, eles vão um pouco além, né? Eles não só normatizam. Em algumas coisas eles normatizam, só que eles atuam muito no sistema financeiro como supervisores do sistema financeiro. Como assim supervisor, professor? Esse cara dita normas e esses caras fazem com que as normas sejam cumpridas, com que os bancos atendam, com que as financeiras, com o que as corretoras como instituições financeiras, a sociedade de crédito imobiliário, assim como um todo, né? Então essas instituições vão estar em cima disso, fazer com que as normas ditadas por esse cara sejam cumpridas, né? Quanto à composição, vamos fazer um link aqui, olha só, presta atenção no Bacen. O Bacen antigamente era 9 membros. Eram 9 diretores, era um presidente mais 8 diretores. Isso era antigamente, presta atenção, cabeção, isso não é mais, tá? Foi extinta uma diretoria, então atualmente, já vem muito material desatualizado. São 8 diretores do Banco Central, um presidente mais 7 diretores. Essa é a composição atual do Banco Central. A CVM é uma presidenta, atualmente até mulher lá, presidenta, né? Se não mudou, mais 4 diretores. É um presidente mais 4 diretores. Essa é a composição da CVM, tá? Então temos a composição do Bacen, temos a composição da CVM, temos a composição do Conselho Monetário Nacional. Chefe do chefe, Bacen, CVM. Beleza. Agora o que nós vamos fazer? Nós temos duas opções. Opção número 1 é decorar tudo que cada um desses caras fazem, porque são as coisas mais cobradas em prova desses assuntos. Quem é que vai emitir papel moeda, quem é que fiscaliza fundos de investimento, quem é que determina percentual de compulsório, quem é que emite título público, tudo isso aí é cobrado em prova. Você tem que saber quem é o que faz, quem não faz. O
que nós vamos fazer eu vou ensinar a vocês um macete de como saber se um assunto é desse cara, desse cara, desse cara, sem ter que decorar mais de 40, 50 competências que cada um deve ter aqui, tá? Se for pegar lá, você tem lá a opção de entrar na lei 4595, digitado Google lá, o pai nosso, né? Digita lá 4595, que é a lei de 64, e decorar aquilo. Você vai fazer isso? Mãos à obra, boa sorte para ti. Você não vai? Ah, você é mais esperto, então vem para cá. O senhor vai dar uma dica de como saber se é esse cara, se é esse cara, se é esse cara, ó. Presta atenção. Primeira coisa, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ela é quase como uma autoridade independente daquelas outras duas lá. É quase como se fosse isso. Todos os assuntos ligados a valores mobiliários, ela dita as regras, ela fiscaliza, ela vai punir, ela faz tudo o que os dois fazem, sozinha nessas áreas dela. Então, quando os assuntos forem ligados a valores mobiliários, a competência é CVM. Sem ter que pensar, por exemplo, ó, quem regulamenta fundos de investimento? Ah, CVM. Quem fiscaliza? CVM. É tudo igual. Quem autoriza abrir um fundo de investimento? CVM. Agora, se mudar o assunto, tipo banco. Quem regulamenta a constituição de um banco? Conselho Monetário Nacional. Quem autoriza um banco a funcionar? Bacen. Quem fiscaliza o banco? Bacen. Então, vai depender. Pode ser um ou pode ser outro, tá? Então, primeira parte, nós vamos fazer o quê? Separar os assuntos que são ligados à CVM. E depois, nós vamos ver como diferenciar, se não é CVM, como que eu sei se é Conselho Monetário Nacional ou se é Banco Central. Tranquilos? Então, vamos lá. O senhor vai apagar aqui, nós vamos usar esse quadro aqui para entendermos essa brincadeira aqui, né? Então, olha só que legal. Vamos lá? Olha só. Primeiro, como é que eu sei se é CVM? Comissão de Valores Mobiliários. Óbvio, se a questão falar em valores mobiliários, deve ter um acento em algum lugar lá. Se a questão falar nesse assunto, a resposta só pode ser CVM, né? Tudo, quem regulamenta, quem determina, tudo é CVM. Mas isso aí é mais mole que mastigar água, né? É muito fácil. Como diria lá no Nordeste, isso aqui não é difícil. É difícil é uma casa em cima da outra. Aquilo é difícil. Isso aqui é muito fácil. Qualquer bobo sabe. O cara que não estudou sabe, ó. Valores mobiliários, V e M, ele vai matar. Então a prova ela não vai dar valores mobiliários, assim, que é muito barbada. O que ela vai fazer? Ela vai dar exemplos de valores mobiliários. Isso aqui é como se fosse assim, ó. Essa é a comissão das frutas. Comissão das frutas. Aí eu pergunto, quem controla o mercado de frutas? Qualquer bobo sabe que é a comissão das frutas. Então o que a prova pergunta? Quem controla o mercado de maçã? Aí tu tem que pensar um pouquinho, tem que pelo menos saber que maçã é uma fruta para poder responder a questão. Ah, se maçã é uma fruta, comissão de frutas, quem controla isso aí? É o que nós vamos fazer agora. Quais são as frutas? Quais são os valores mobiliários, tá? Número 1, muito importante, fundos de investimento. Se a prova falar em fundos de investimento, eu estou falando em CVM. Todo o mercado de fundo de investimento, CVM. Não importa administrar, autorizar, não importa. Fundo de investimento é CVM. Mercado de ações, né? Vou botar aqui, ó, mais amplo. Às vezes ela coloca assim, ó, mercado de capitais. Presta atenção, você que mora numa capital. Mercado de capitais não é o mercado público que tem lá na capital, não tem nada a ver. O mercado de capitais, ele vai abranger o mercado de ações em geral, né? Ações, vou botar ação, compra e venda de ação, debêntures, né? Debêntures, tá nesse mercado aqui também. E todo o mercado de derivativos, vamos colocar aqui que também pode ser importante para a prova, tá? Derivativo, ok? Qual é o mercado de derivativo? É mercado futuro, mercado de opção, mercado a termo e mercado de swap, né? Tá conseguindo acompanhar aqui? Tá entendendo? Conseguindo ler lá? Então, falou em fundo de investimento, falou em mercado de capitais, eu estou falando em ação, falando em debêntures, derivativos, futuro, opção, termo, swap, tudo isso, CVM. Tudo isso, eu estou falando em distribuição de valores imobiliários, eu estou falando em CVM, tá? Presta atenção quando falar em ação, a prova também gosta de colocar assuntos da CVM, bolsa de valores, né, que está ligado ao mercado, bolsa de valores.
e gosto de colocar uma SA aberto. O que é uma SA aberto? É uma empresa que abriu seu capital, né? Então, falei em Bolsa de Valores, falei em SA aberto, eu também estou falando em CVM nessa brincadeira aqui. Olha que fácil, né? Olha lá, valores imobiliários, fundo de investimento, mercado de capitais, ações. Esses são, né, plural, esses aqui são os assuntos mágicos relacionados a CVM. Falou em qualquer uma dessas coisas, tu vai marcar na prova CVM. 1 minuto para anotar. 1, 2, passaram o minuto, eu vou apagar então. Deu pause, anota. Agora nós vamos ver o quê? Bom, a prova perguntou quem regulamenta o mercado de capitais? Ah, tá, tu matou. Perguntou quem é que autoriza a emissão de uma debênture? Ah, tu matou todas. A prova perguntou agora quem é que vai emitir papel moeda? Aí tu olhou, papel moeda não é fruta, não está na área da CVM. E agora, pode ser Banco Central ou pode ser Conselho Monetário Nacional. Como distinguir? Agora vai a barbadinha como distinguir essa coisa, né? Então, o senhor vai apagar aqui e vou dar para vocês a dica, né? Aqui no sul, para quem está assistindo esse vídeo lá do norte, nordeste, barbadinha é o quê, né? Eu vou dar a barbada, eu vou mostrar como é fácil, eu vou dar o atalho, né? Nós vamos por esse caminho agora, olha só. Todos os assuntos que não são da CVM podem ser ou do Bacen ou do Conselho Monetário Nacional. Tu tem que ter ideia só isso aqui, ó. Só essa coisa da hierarquia aqui. Se você tem ideia da hierarquia, que o CMN é o chefe e o Bacen obedece, tu mata tudo. Tu vai controlar os verbos. Os verbos é o segredo da coisa. Se o verbo for um verbo de chefe, o que é um verbo de chefe? Tipo, disciplinar, regulamentar, fixar diretriz. Isso são verbos de chefe. É atribuição do Conselho Monetário Nacional. Se o verbo for mais de supervisor, de fazer, de colocar a mão na massa, emitir, executar, fiscalizar, controlar, é tudo coisa de fazer, receber, é coisa de Banco Central. Quem recebe os depósitos compulsórios é Banco Central. É Banco Central. Quem é que vai fiscalizar as instituições financeiras? É Banco Central. Banco Central. Tá? Então, o segredo vai estar no verbo. Verbos do Conselho Monetário Nacional. Tá anotando aí? Disciplinar. Anotou? Fixar, determinar, fixar diretrizes, regulamentar. São exemplos de verbos do Conselho Monetário Nacional. Banco Central é o quê? Fazer, executar, emitir. Tranquilos? Beleza? Vai acertar 100% com essa dica? Depende. Vai acertar 90%. Tem só as exceções que eu quero que você cuida, tá? Cuide essas exceções que o senhor vai colocar aqui no quadro aqui, que tá tudo muito tranquilo. Aí o resto você vai acertar. Primeira coisa, a primeira exceção é a seguinte, ó, exceção 1. Cuide do verbo emitir. Emitir, tá? Verbo emitir. Se apareceu na prova emitir e o assunto for título público federal, ou o assunto vai ser papel moeda? Vai ser os dois. Olha, emitir papel moeda, emitir título público federal. Se eu falei em emitir título público federal, eu estou falando em tesouro. Somente o tesouro pode emitir título público federal. Nós já falamos isso. Preste atenção, só o tesouro. O Banco Central, desde 2002, não emite mais título público federal. Agora, se for emitir papel moeda, aí sim eu estou falando de Banco Central. Banco Central vai emitir papel moeda. Então, preste atenção com o verbo emitir. É um verbo importantíssimo, né? Título público, tesouro. T. Título, tesouro. Ó, título público federal. Uma letra financeira do tesouro. Letra do Tesouro Nacional. Tudo tem tesouro. É só o tesouro que emite. O Bacen não mais. O Bacen vai emitir o quê? Papel moeda. Por que o Bacen emite papel moeda? Porque o Conselho Monetário Nacional autoriza a emissão de papel moeda. E aí eu quero que você preste atenção com esse segundo verbo, ó. Autorizar, olha só que legal. Se o autorizar for o assunto papel moeda, ou autorizar pode ser o funcionamento de uma instituição financeira. Se for assim, ó, quem autoriza constituir um banco? É o funcionamento de uma instituição financeira. Quem autoriza a emissão de papel moedas? Olha só, se o Bacen é quem vai emitir papel moeda,
óbvio que quem autoriza ele a emitir é o chefe dele. Então, quem autoriza a emissão de papel moeda é o Conselho Monetário Nacional, que é o chefe. Agora, se for quem autoriza o funcionamento de uma instituição financeira, resposta é Banco Central. Banco Central. Tudo bem? Tranquilos isso, então? Exceção 1, exceção 2, né? Copiou a 2. Vem para cá que o senhor vai colocar agora a exceção número 3 aqui, para você ficar craque nessa brincadeira aqui, tá? Exceção número 3, tá? Se aparecer o verbo, ó, regulamentar, né? Esse verbo regulamentar, junto com compensação de cheques e outros papéis, ou ele pode aparecer com outro assunto, né? Outro assunto que não seja da CVM. Então, presta atenção. Se for quem regulamenta a COMP e os cheques, a compensação de cheques, DOC, todas essas coisas, Bacen. Agora, quem regulamenta o funcionamento de um banco, qualquer outra coisa que não seja compensação de cheque e nenhum assunto ligado à CVM, nenhum assunto de valores mobiliários daquela lista que nós vimos, a resposta é Conselho Monetário Nacional. Exceção número 3. Exceção número 3. 1, 2, 3. E a última exceção que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vou apagar aqui e vamos ver a última exceção. Ah, eu não copiei. Volta o vídeo e copia, cabeção. Como tu não copiou? Volta o vídeo, né? Só assistir de novo ali, dá um pause. Olha só. Presta atenção nessa linda aqui, ó. Coisa linda, ó. Bacen, eu tenho um banco e eu tenho um cliente do banco. Agora eu quero que tu me ajude, olha só. Qual é o relacionamento do Banco Central com os bancos? Qual é o relacionamento do Banco Central com os bancos? Olha para mim, isso aí. Isso, o que o Banco Central faz com os bancos? É isso que eu quero saber. Boa pergunta. Beleza, isso mesmo, fiscalizar. Então o Banco Central, ele fiscaliza os bancos. Dentro dos bancos tem uma salinha do Banco Central que ele vai lá, cadê o contrato desse cara, cadê isso aqui, eu quero ver qual taxa está cobrando, eu quero ver qual é a tarifa. Por que que ele fiscaliza os bancos? Porque ele tem como objetivo proteger o cliente, que é a parte frágil. Então não misture isso, a prova vai tentar te pegar, falando que o Banco Central tem como objetivo proteger os bancos. Não, ele fiscaliza os bancos porque ele quer proteger a parte frágil, que é os clientes. E aí você joga pro lado de cá também, ó. Isso é muito cobrado aqui, ó. CVM, uma empresa que emitiu ações na bolsa, se chama Ações, uma SA aberta, e aqui eu tenho um acionista. Mesma coisa, olha só. A CVM vai fiscalizar as sociedades que têm ações na Bolsa de Valores, porque ela tem como objetivo proteger o acionista. Então, preste atenção. A CVM não protege as empresas que têm ações na Bolsa. A CVM protege os acionistas. Tranquilos? Tudo bem? Entendeu então aqui? Fechamos o geralzão então? Estamos tranquilos então, né? Vamos fechar? Chefe, Conselho Monetário Nacional, CVM, Bacen, Conselho Monetário Nacional, 3 caras, Ministro da Fazenda, Planejamento e Presidente do Banco Central. Quem manda dos 3? Ministro da Fazenda, órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. E lembre-se, né? Banco Central era 9, passaram a ser 8 diretores apenas, né? Sendo um deles o presidente. A CVM, 1 mais 4, totalizando 5 diretores, é a composição da CVM. Nós temos que assuntos da CVM ligados a valores mobiliários é só com ela. Os outros assuntos pode ser Bacen, ou Bacen, ou Bacen. Vai depender do verbo. Verbo de chefe, Conselho Monetário Nacional. Verbo de executar, de fazer, realizar, Banco Central. E falar em realizar, você vai assistir o próximo vídeo. Por quê? Porque esse acabou. Quer ver de novo? Pode ver quantas vezes quiser. Ok? Sucesso e nos vemos no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.